A SMV é uma iniciativa da Clint e nós queremos fazer a sua empresa vender mais. Para alcançar esse objetivo, criamos a SMV, uma semana com muito conteúdo que vai ajudar a crescer o seu negócio no digital. Prepare a sua mente para receber muitos insights e aproveite o vídeo. Olá, seja bem-vindo à SMV 20, Semana de Marketing e Vendas para E-Commerce. Eu sou o Fábio Cael, presidente da Page, uma associação focada em agências e profissionais de e-commerce. Estarei aqui ao longo da semana, mediando os bate-papos da trilha Gestão de Operações, um tema super importante para quem atua no segmento de comércio eletrônico. Antes de apresentar o nosso convidado e iniciar o nosso bate-papo, eu gostaria muito que você registrasse esse momento e compartilhasse em suas redes sociais, marcando a Clint Hub e a hashtag SMV20. Combinado? Então vamos lá. Para falar sobre a indústria e seus novos desafios na venda direta ao consumidor, o famoso D2C, trouxemos o Bruno Berezaga, gerente de parcerias da Shopify no Brasil. Seja bem-vindo, Bruno. Obrigado, Fábio. Bom, gostaria que você se apresentasse e falasse um pouco mais sobre a sua experiência nesse mercado de e-commerce e como partner da Shopify. Claro. Bom, obrigado pelo convite a todos vocês, a Clint, por poder contribuir um pouco aí com o pessoal que está assistindo. Tá? Eu já atuo no mercado, eu diria que é o mercado de comércio. Eu costumo falar aqui no mercado digital e de e-commerce, mas a verdade é que a gente atende o comércio como um todo. Eu atuo há 15 anos, né? Eu comecei 15 anos atrás trabalhando numa importante empresa do mercado digital nacional, trabalhei 6 anos lá, e depois eu empreendi. Eu acho que foi um dos movimentos mais importantes da minha carreira, porque me trouxe muito aprendizado, né? Eu fui varejista de e-commerce, então eu comprava e vendia. Minha família sempre foi atacadista, indústria e também importação e distribuição. Então eu acabei vivendo um pouco de todos esses mundos, conhecendo um pouquinho disso. Passei por mais de uma plataforma de e-commerce nesse momento em que eu fui varejista de e-commerce, então isso me deu uma vivência de entender as dores, e eu posso te dizer, Fábio, que eu nesse processo, sem dúvida, essa criação de empatia com o varejista foi muito importante hoje em dia para mim, para minha posição e para os lugares por onde eu passei. Infelizmente, todo o grupo econômico familiar acabou quebrando e eu voltei para o mercado e atuei em algumas importantes empresas do nosso mercado de e-commerce. Passei pela Lynx, que na época tinha recém-adquirido uma empresa que eu estava, que chamava Kaord, que hoje é parte do grupo Lynx, chamado Lynx Impulse. Fui também em Vetex, que é uma importante plataforma no mercado nacional, especialmente, né? Trabalhei 2 anos lá na área de parcerias. Trabalhei com grandes projetos dentro de um parceiro Oracle e Vetex chamado Yami. Então, tive a oportunidade lá de atuar em vários projetos D2C, com modelos bem diferentes na maioria dos casos. E hoje sou gerente de parcerias na Shopify. A Shopify, para quem não conhece, isso é até relativamente comum no Brasil, mas bastante incomum no mercado internacional. Hoje é a maior plataforma de e-commerce SaaS do mundo, tem mais de 1 milhão de clientes. Esses são números de final de 2019 e são os únicos que são públicos, tá? Posso dizer para vocês que com a pandemia, Fábio, como você sabe, em todos os lugares do mundo, o e-commerce deu um boom muito grande, mas antes da pandemia, a gente já tinha mais de 1 milhão de clientes em 175 países, com mais de... É impressionante. Hoje, é a empresa mais valiosa do Canadá, tá? As ações, quando você pesquisa as ações do Shopify, são impressionantes. Hoje é uma empresa que vale mais de 130 bilhões de dólares. Então, enfim, são realmente números muito relevantes. E no Brasil a gente tem crescido com muita força nos últimos tempos. Que bacana, né? Mais uma opção aí de solução para nós aqui no Brasil, né? Sem dúvida. Aumenta a competitividade, isso é bom para os lojistas, né? Para o consumidor desse tipo de solução. Mas vamos lá, nesse modelo aí,
seguindo o tema aqui, nesse modelo de venda direta da indústria para o consumidor, né? Sem a necessidade de intermediários nessa cadeia de distribuição, é uma tendência sem volta ou é um momento? Eu não tenho dúvida de que é uma tendência sem volta, tá? Não que a gente não vá ver em algum momento o que a gente chama de rollback ou gente voltando atrás, indústrias que hoje estão com lojas próprias, talvez não avançando, mas eu acho que existe o bichinho de, sabe, quando você, Fábio, você começa uma coisa e você percebe que você ganhou muito com aquilo e você não quer parar? Acho que acontece a mesma coisa com os dados. O grande motivador, na verdade, da grande maioria das indústrias hoje virem a se comunicar diretamente com o usuário e cliente final, sem dúvida, são os dados. É a experiência que ela consegue prover, são todas as informações que ela consegue ter e fazer um output disso, devolvendo melhorias de produto, devolvendo novas experiências para o mercado e criando um laço mais estreito com o consumidor final. Então, o ganho que essas empresas têm tido, tá, é muito grande. Há pouco li um estudo falando de que 99% das empresas de bens de consumo, das maiores empresas de bens de consumo, têm estratégias de D2C, pelos mais variados motivos, mas eu acho que ainda é uma tendência quando a gente fala de... A gente ainda está vendo esse movimento acontecer, mas especialmente para as pequenas indústrias. Eu acho que as pessoas têm muito receio desse movimento que está acontecendo, com muito receio de como ela vai atuar para evitar um conflito de canal, mas existem várias formas de se fazer isso. Eu acho que a gente vai explorar um pouquinho disso hoje. Então, eu não tenho dúvida de que não tem volta, de que é um movimento que está acontecendo, mas tem as suas dificuldades, obviamente, e tem os seus grandes benefícios, né, relacionados a como isso pode ocorrer. Esse modelo, né, ou esse movimento, chame do que quiser, mas isso é uma reinvenção ou uma inovação, na sua opinião? Na minha opinião, a gente está falando de uma reinvenção. Não é uma grande inovação. Quando a gente olha e começa a pensar que esse mindset, especialmente pensando em como as empresas elas têm pensado a respeito do D2C, o grande motivador disto, especialmente, precisamos entender mais do nosso consumidor, especialmente para as grandes empresas, tá? Onde margem, obviamente, também é importante, mas ela não vai ter um volume de vendas com o mesmo tipo de volume que ela já tem com os seus canais. O grande motivador, como eu te falei, é o conhecimento. E ela já vinha investindo muito nesse conhecimento. Quando eu estudei comunicação, tá, se falava muito em trade marketing, perdão. E dentro disso, tá, a gente já entendia a importância de entender o que está acontecendo na ponta da venda ali, do canal, né? Só que hoje a gente encurta essa barreira, tira mais um player da cadeia, para entender direto do meu consumidor exatamente todos os reviews e feedbacks que ele tem a respeito da minha marca e do meu produto. Então, assim, entender o que o consumidor quer sempre foi importante. Para algumas empresas, isso se tornava fundamental, para outras, elas ainda não conseguiam ter a visão e entendiam que o seu cliente era, na verdade, o canal. Então, acho que a gente vai ter, especialmente, Fábio, uma mudança de... muito mais do que uma inovação tecnológica, na minha opinião, que é importante nesse momento, na verdade é fundamental, mas é uma inovação de recursos humanos, de mindset, no sentido de que a gente precisa ter mais gente preparada para conseguir não só coletar esses dados, então aí entra a tecnologia, mas especialmente conseguir, não basta eu coletar dados, eu preciso ter um output desses dados, trazer inteligência, e aí a gente está falando de
profissionais preparados para esse novo mercado, né? Para esse novo momento do mercado de conseguir entender esses dados todos, que é uma coisa que a internet nos proporciona especialmente, mas toda a digitalização dos negócios, né? E conseguir usar esses dados a nosso favor, a favor dos negócios diretamente da indústria. Ô Bruno, mas isso vai gerar um impacto no mercado, né? As indústrias elas vão ter que tratar com muito carinho essa relação com os revendedores e distribuidores. Claro. O que você acha que vai... Qual estratégia, né, que você acha que as indústrias vão adotar para não gerar ou mitigar esse impacto com esses revendedores e distribuidores? Olha, eu lembro que quando começou a se conversar sobre D2C no Brasil, a gente via alguns cases muito específicos e esquecia, em primeiro lugar, de que a gente já tinha uma série de negócios que nasceram praticamente D2C, né? Marcas de moda que têm confecção própria, marcas de próprios outros tipos de bens alimentícios, né, da indústria alimentícia, que têm lojas próprias. Em primeiro lugar, como você mesmo falou, a gente não pode esquecer que isso aqui a gente não está inventando, não é algo novo. Então, eu acho que o que as pessoas falavam muito quando se começou a ouvir falar do termo D2C bom, vai acabar o varejo vai morrer. E eu vi essa história de gente matando movimentos e ferramentas e canais durante toda a minha vida. Quando eu trabalhava com e-mail marketing, as pessoas falavam, pô, o e-mail marketing vai morrer. E até hoje a gente sabe que isso não é uma verdade, nunca aconteceu. Assim como o varejo. Sim, vai haver e existe já uma transformação. Eu acho que o primeiro movimento, quando as pessoas viram, especialmente algumas grandes marcas entrando direto nos marketplaces e criando seus próprios e-commerces, as pessoas ficaram um pouco assustadas, né? É normal. Mas aí elas começaram a ver que existem várias formas de se fazer isso. Então, respondendo um pouco melhor a tua pergunta, tá? Eu participei, por exemplo, de um projeto muito interessante e que é uma tendência hoje relacionado a D2C, não deixa de ser D2C, onde eu entrego uma experiência de compra própria, por exemplo, um site da minha marca, onde eu consigo mostrar para o meu cliente final todo o meu portfólio de produtos, coisa que no canal normalmente você não vai ter, muito dificilmente você vai ter um sortimento de tudo que eu tenho da minha marca e que eu crio ali. Uma experiência de compra própria, mas apesar de você estar comprando na minha loja, da minha indústria, eu faço essa entrega e distribuição através dos meus canais. Então, esse D2C, hoje, isso sim é uma tendência muito forte, ele começa a fortalecer os próprios canais que ele já tem. Então, ele não é um concorrente, ele passa a ser um grande parceiro que mostra para esses caras, pô, por exemplo, hoje uma tendência muito forte é a uberização de pedidos, que a gente chama, né? Uhum. Por que a gente chama isso de uberização? Uberização, como vocês devem saber e usar o Uber aí no dia a dia, quem usa esse ou outras ferramentas para se locomover, você faz um pedido no teu celular de um carro e esse pedido é distribuído para mais de um motorista que está rodando na cidade, né? A mesma coisa acontece hoje no varejo. Tem várias iniciativas de eu conseguir gerar um pedido e aí eu vou verificar quem tem estoque daquele pedido. E vivendo alguns desses projetos novos, Fábio, o que eu posso te afirmar é que as empresas, os canais acabaram entendendo que eles precisavam ter um estoque maior, ou um estoque melhor, na verdade. Quando eu falo melhor bom, eu estou comprando coisas aqui que nem sempre são as que realmente estão vendendo mais. Então eu acho que tendo só a curva A de produtos dessa empresa, eu estou super bem, mas na verdade eu estou perdendo um percentual de vendas que eu não estava enxergando e preciso ter estoque de outros itens que antes eu não tinha. Então é engraçado como agora as pessoas estão vendo o D2C de uma maneira diferente. Estão vendo que a contribuição e o aprendizado da indústria indo direto para o consumidor final acaba batendo no final diretamente no varejista,
que se beneficia de melhores produtos, que se beneficia de mais conhecimento que a própria indústria tem. Tá? Ou seja, aquela ideia que iria prejudicar, na realidade, acaba ajudando. Sem dúvida, eu não tenho dúvida disso. Cara, conta um pouquinho, você que é um cara de solução, de tecnologia, como que a indústria tem integrado todos esses canais de venda? Então, nós estamos falando ali de distribuidores, marketplace, loja própria, revendedores, né? Tudo isso tem que ser centralizado, tem que ter uma gestão centralizada, senão, com certeza, vai complicar todo o processo. Sim, esse é um grande desafio, tá? A gente tem alguns atalhos para isso, mas, por exemplo, esse modelo que a gente estava conversando agora, ele é um modelo bastante complexo, porque ele exige um nível de integração tecnológica muito alto, tá? Então, você imagina que para eu conseguir trabalhar com os estoques de todos os meus distribuidores ou revendas, de alguma forma, eu preciso saber que estoque esse cara tem, a não ser que ele produza esse produto na ponta lá com minha marca. Então, o nível de integração é muito alto. Mas existem, em primeiro lugar, soluções para isso, né? Então, a gente tem que, normalmente, centralizar essas informações em um único lugar, e aí existem caminhos diversos, tem gente que enxerga que esse movimento todo vai ser feito a partir de um ERP, tem outras empresas que enxergam que isso vai vir de quem já nasceu digital, que são as plataformas de e-commerce. Então, existe uma briga aí nesse meio de caminho, mas o que eu consigo te dizer é que se você não tem uma visão global de tudo que está acontecendo, é melhor que você comece a pensar que você pode começar pequeno. O que eu quero dizer com pequeno? Não quero dizer que você consegue, talvez, trabalhar com multicanais, ao invés de um omnichannel de imediato, para iniciar um projeto de D2C. Então, por que não hoje, como uma indústria, eu fazer experimentação sem ter toda essa integração, toda a parafernália, eu faço uma separação de um estoque para eu começar a identificar, testar produto, começar a conversar com o meu consumidor final. Então, não preciso iniciar gigante para ter uma operação D2C viável. Tá? Uhum. Tem um ponto, Fábio, que eu acho que é muito importante e que acontece muito com clientes de Shopify, especialmente. A gente tem visto nos últimos tempos um movimento de um termo novo que muita gente não conhece, que é DNVB, que são empresas, tá, que nascem digitais, né? A gente chama de Digital Native Vertical Brands, né? Então, não só que elas nascem digitais, mas elas são empresas que pegam toda essa cadeia dentro delas mesmas, né? Então, elas normalmente, em algum momento, obviamente, também podem passar a trabalhar com varejistas e distribuidores, mas o começo do seu negócio já vem, totalmente data-driven, já vem baseado no e-commerce, e a gente tem alguns exemplos de marcas crescendo muito no Brasil e fora, mudando aí sim isso, né? Totalmente a indústria. Então, indo direto para o consumidor final, entendendo cada vez mais a experiência, né, que esse consumidor tem, e aí eu acho que a gente antecipa um pouco um ponto que eu acho que a gente vai falar mais para frente, o quanto de benefício que esse cliente tem. É incrível, cara. É incrível o que a gente vê essas marcas fazendo. Eu faria uma analogia com os bancos, né? Tem os bancos tradicionais e os bancos digitais. Os bancos digitais, eles já nascem digitais. Eles não sabem nem o que é uma agência. Totalmente. Então, a analogia está perfeita. Exatamente, né? Então, os tradicionais têm que se digitalizar cada vez mais. Mas voltando na indústria tradicional, aquela que manda um container, manda uma carreta, né? Tem aquele controle de estoque, tudo em packs, né? Bom, como que fica a gestão do estoque e logística para esse cara que está entrando aí no consumidor final? Cara, ele vai ter que abrir o pack ali, eu esqueci o nome da embalagem master, se não me engano. Exatamente. E ao invés de entregar um container, ele vai entregar 1000 pedidos. Exato. Né?
Imagina. Como que fica esse cenário para a indústria tradicional? Ela está se adaptando bem a isso? Ela está trazendo profissionais já com conhecimento no segmento para montar ali uma estrutura? Ela tem caminhos, né, Fábio? Ela tem uma série de caminhos possíveis para fazer isso. Mas, de fato, essa é uma dor latente dentro do modelo, porque esse cara está acostumado a gerar uma nota lá de, sei lá, 10 mil reais no pedido, e agora ele vai ter que gerar 100 notas de 100 reais. E isso muda tudo, porque existe uma questão fiscal também envolvida nessa parte logística toda. É realmente um problema. É um problema tecnológico, é um problema operacional também, porque esse cara, se ele já roda como indústria de um jeito, ele precisa se adequar. E eu já vi muita gente em conversas, quando a gente estava falando sobre projetos de D2C, o cara fala, logística? Pô, logística eu tenho aqui, eu tenho contrato com um monte de gente, isso não vai ser um problema. E aí, quando ele vai ver, ele monta lá o sitezinho dele e ele começa a perceber que não era bem assim como ele achava, que é mais complexo do que ele imaginava. Então, que caminhos esse cara tem adotado? Grandes e médias indústrias, muitas vezes, para encurtar esse caminho, ou mesmo, não só esse caminho, essa é uma dor latente, mas assim, essas indústrias não estão acostumadas a vender para o consumidor final. Então, elas não sabem, não conhecem de estratégias de venda direto, né? Então, elas se utilizam para suprir todas essas necessidades empresas que, por natureza, têm como função atender players como ela. Então, a gente chama isso de full commerce, normalmente, que são empresas que fazem desde, muitas vezes, toda a parte de gestão, né, de fulfillment, logística, venda, marketing digital, enfim, elas pegam toda essa parte do negócio digital e abraçam, e obviamente isso tem algumas dificuldades também, porque o custo envolvido em tudo isso não é baixo, mas é um caminho para se encurtar, tá? Mas se não for assim, você precisa de um investimento de tempo, de energia, de dinheiro em tecnologia para viabilizar isso tudo que a gente está falando, que não é fácil, né? Logística é, de fato, muito difícil. E com base na sua experiência, na experiência do Bruno, o que é mais viável, operação interna ou fulfillment? Boa pergunta. Eu acho que não existe resposta pronta para isso. Depende de cada negócio, né? Como eu falei para você, o outro dia eu atendi pessoalmente uma empresa que já tem algumas iniciativas globais em cima de D2C, né? E no Brasil queria fazer a mesma coisa. Então ela estava com essa mesma indecisão. Será que eu opero sozinha e preciso me preparar para isso? Então ela vai ter que contratar, sem dúvida, profissionais experientes dentro disso. A verdade é que não existe tanta gente, tem muita gente hoje trabalhando com e-commerce, muita gente com experiências boas, mas a grande maioria vindo do varejo, e o conhecimento dentro de D2C ainda é muito pequeno, fica muito restrito a poucas pessoas, né? No universo de tantas indústrias que a gente tem, são poucas pessoas. Então, eu te diria que o mais fácil, tá? O caminho mais curto, sem dúvida, é alguma empresa de full commerce ou de full service, mas ao longo do tempo, acho que com a maturação desses negócios, eu não tenho dúvida de que o caminho normal vai ser que essas empresas acabem internalizando essas operações e fazendo isso direto. Bacana, bacana. Você se esquivou bem, viu? Eu acho que tem espaço para todo mundo, para todos os negócios. É aquela analogia o seguinte: você monta a estrutura interna para fazer o marketing digital, você contrata uma agência. Exato. É mais ou menos isso, né? Se você não tem experiência nenhuma, contrata uma agência, mas ao longo do tempo, quando você for até saber, você aprender a gerar essa demanda, aí você já está mais maduro e pode fazer a operação interna. Mais ou menos isso, né? Exatamente.
E qual que é o maior ganho da indústria nesse modelo do D2C? É financeiro, redução de custos diretos, indiretos, etc., ou estratégico? Melhorar a experiência de compra dos consumidores, entender a jornada de compra, desenvolvimento de novos produtos. Qual é a maior vantagem, o maior ganho da indústria? Eu acho que acaba sendo a agilidade na tomada de decisão com relação a marketing. Então é totalmente estratégia, na minha opinião. Mas isso depende também de uma variável que é o tamanho do negócio, tá? Quando a gente está falando de grandes indústrias, eu abrir canais diretos, inicialmente, talvez não seja aquilo que vai me trazer um grande lucro, né? As margens, obviamente, em geral, tendem a aumentar, apesar de existirem custos, se você vai com lojas físicas próprias e tudo mais, mas eu não tenho dúvida de que o grande ganho é eu poder ter agilidade nos meus processos. Então, imagina que antigamente, ou continua sendo assim para a maioria dos casos, né? Você tem toda uma cadeia para entender um pouco melhor o teu consumidor. E, na verdade, no fim, para muitas indústrias, você nunca entende. Você não sabe o que está acontecendo e qual é o feedback a respeito do que as pessoas têm com relação ao produto que você está produzindo ou importando, enfim. Quando você tem um canal direto, você está tete a tete ali com o consumidor. Então, você consegue sentir dele aquilo que ele, de fato, tem a falar para você sobre sua marca ou sobre o teu produto. Então, você consegue fazer ajustes de portfólio, você consegue fazer um controle da tua comunicação muito mais fácil. Então, você começa a entender que como o teu varejista precisa se comunicar diretamente com o consumidor final para vender os teus produtos. Então, toda a parte de merchandising, tudo isso, toda a estrutura de marketing ganha muito quando você consegue ter uma estratégia de D2C. Mesmo o pricing, então você começa a adequar o seu negócio melhor ao consumidor final. Por isso eu não tenho dúvida de que a gente vê iniciativas que a gente já via há muito tempo nos Estados Unidos e falava, nossa, que incrível, cada vez mais a gente vê aqui no Brasil. A gente vê lojas incríveis de gente que já tinha lojas próprias, como uma Cacau Show, mas agora, por exemplo, eu não sei se você viu, Fábio, que a Kit Kat lançou uma loja aqui no Brasil, por exemplo, própria. São coisas muito legais de marcas que a gente estava acostumado a comprar na gôndola do supermercado e que hoje tem lojas próprias, a Lindt, por exemplo, né? São alguns exemplos do mesmo segmento aí que eu acho que são bem legais e que fazem com que eles descubram o que está rolando e o que pode ser bom para eles e para o varejista. Eu também acho que o maior ganho é estratégico. Com certeza. Agora, posso te fazer adicionar um ponto? Eu enxergo, por exemplo, a pequena indústria, que era a indústria do meu pai, sempre teve receio, e aí acho que muita gente vai se identificar que está assistindo, sempre teve muito receio de ir direto para o consumidor final, né? E hoje existem alternativas, como a gente falou, tem o marketplace, existem as possibilidades de lojas próprias, com a própria marca, onde você vai conseguir colocar todo o teu portfólio. E aí, nesses casos, em muitos casos de distribuidores pequenos, você ir direto para o consumidor final, eu acredito que o grande benefício é, sem dúvida, a margem. Você começa a fazer construção de marca, coisa que você, às vezes, não conseguia e não tinha, tá? Conversa direto com o consumidor e dentro desse canal, e mesmo sendo um competidor, você começa a gerar demanda para outros varejistas. Então você fala assim, gente, eu já trabalhava com vocês aqui, a minha própria venda está crescendo, mas a minha marca também está. E isso vai fazer com que esse cara queira ter você dentro do seu portfólio de produtos para revender. Tá? Bacana. E quais são as categorias ou segmentos, né, que estão investindo ou que estão se destacando mais nesse modelo de D2C? Eu tenho acompanhado bastante, tá? E bens de consumo em geral acabam sendo, assim, tem muita coisa envolvida aí, né? Mas eu vejo
todo tipo de segmentos, especialmente eletrônicos, perfumaria, moda, entrando muito forte. Mas alguns eu acho super interessantes. A gente falou, você deve ter percebido que em toda essa nossa conversa, a gente falou muito sobre alimentício, né? Que é uma coisa que para mim é muito incomum, foge muito daquilo que eu e você vivenciamos, apesar do meu boné, e eu peço desculpa para todo mundo que eu tô de boné, gente, meu cabelo no meio da pandemia não me permite estar sem boné. Infelizmente, eu até fiz um corte de cabelo, Fábio. Eu consegui cortar o meu, você tá vendo aqui, ó. Eu fiz um corte de cabelo, só que foi em casa, foi minha esposa que cortou, e não posso dizer que não deu muito certo, tá? Eu não aconselho. Mas o que eu estava falando é que a gente não está acostumado a ver a indústria alimentícia com lojas próprias. E isso tem se tornado cada vez mais comum. A gente vai no shopping ou a gente vai entrando em uma série de e-commerces de indústrias. Por exemplo, o outro dia eu vi o lançamento da Natural One. E, cara, é impressionante a quantidade de sucos que esses caras têm. Eles rodam hoje num full commerce, então imagina o desafio de um full commerce para entregar também alimentos, né? E esses caras hoje têm 50 tipos de sucos, e eu conheci o suco de laranja e o de uva que estão lá na gôndola do supermercado. Então, é o que tem mais me interessado. Assim, a gente vê marcas óbvias como Apple com lojas próprias, então perfumaria também é muito comum, mas o que mais me deixa assim realmente curioso é o movimento da indústria alimentícia, por isso eu mencionei ela tanto. Bruno, e o consumidor final? Quais os benefícios que o consumidor final pode tirar dessa iniciativa de D2C, desculpa? Eu acho que eles podem não parecer óbvios, mas eles são. Quando a gente está falando, dentro de toda essa conversa que a gente falou muito da indústria melhorar como um todo. E isso, sem dúvida, vai beneficiar esse consumidor final, né? Então, ele vai ter, certamente, um feedback maior das marcas que ele consome, né, em primeiro lugar. Então, ele vai ter aprimoramento de produtos e uma oferta maior de produtos, mas também, em geral, ele vai poder ter uma experiência diferente com aquela marca. E isso significa, sem dúvida, ele poder ter... ele vai ter ganhos em todo o processo comercial. Então, por exemplo, eu, ano passado, atuei junto ao projeto da Souvenir. O que a Souvenir faz? Ela atuava diretamente vendendo com e-commerce direto para o consumidor final. Por quê? Porque é muito difícil para que em cada revenda que ela atua, tá, ela tenha lá um espaço da Souvenir grande, mostrando todas as possibilidades e tudo mais, que ela conseguisse mostrar como vai ficar aquela cor de tinta na sala. E então era super interessante porque ela conseguia levar essas oportunidades de a pessoa ver como é que ficava a sala dela com uma tinta específica através do seu próprio site, coisa que ela não consegue fazer no ponto final, né? Então, eu não tenho dúvida de que o cliente ganha em experiência e isso acaba unindo a marca a ela, né? Cara, uma última pergunta. Claro. As empresas de software estão preparadas para esse modelo, para essa demanda das indústrias? Que é o que a gente comentou lá atrás. Você tem que integrar marketplace, plataforma de e-commerce, CRM, ERP, software de venda, né? Você acha que as empresas estão preparadas já ou elas estão se preparando ainda? As empresas de software nunca estão preparadas, elas estão sempre se evoluindo e se preparando. Se a gente olha os últimos anos todos, com a advinda da internet e de tecnologia mesmo, a gente estava muito acostumado a ver tecnologias on-premise. Então eu lembro os varejos usando aquelas... Você vai lembrar, Fábio, você tinha servidores dentro de casa, dentro das indústrias, dentro dos varejos, aquelas máquinas, aqueles gabinetes gigantes.
servidores internos. A tecnologia vem mudando muito e os métodos de consumo também. Então, eu não acho que exista ninguém pronto. A gente está sempre se adaptando. E o mais bacana é que essa economia, de alguma forma, compartilhada, vou dar um exemplo da Shopify que eu acho que é importante, tá? A gente vê, por exemplo, que a Shopify ela é uma plataforma de e-commerce que, na sua volta, conseguiu construir um grande ecossistema. Porque você não consegue fazer tudo como uma empresa de tecnologia, tudo que o comércio precisa no mundo inteiro. Então, o que você faz é você abre possibilidades de integração através de APIs para que outras empresas, entendendo determinadas dores, consigam criar soluções para problemas específicos. Então, isso faz com que uma solução esteja mais pronta e adaptada para atender necessidades específicas e rápidas. Porque eu, como grande empresa, não tenho a velocidade que parceiros nossos conseguem ter para entender as mudanças do mercado e atuar tão rápido. Então, a gente disponibiliza hoje, são mais de 5 mil aplicativos do mundo inteiro, aplicações, né, que você consegue usar lá, além de todas as integrações que não estão dentro da nossa App Store e que fazem com que a gente consiga, sim, atender essas necessidades de mercado. Sem ser desse jeito, uma empresa que abraça para si todos os problemas, eu tenho certeza que sempre vai estar 10 passos atrás de alguém que atua junto com parceiros. E esse é o meu papel aqui, Fábio. Eu sou, como você falou, gerente de parcerias e tento fazer com que o nosso ecossistema seja cada vez mais sólido e maior e que atenda mais negócios dentro dessa velocidade que a gente precisa, né? O mercado cada vez mais está se verticalizando, né? Cada um faz o que é mais especialista. Exatamente isso, né? Sem dúvida. Abraçar tudo é um tiro no pé. Bom, chegando aí no final, infelizmente, tem bate-papo aqui pelo menos para mais uma hora. Outros tem. Mas eu vou deixar aqui um espaço para você fazer as suas considerações finais, deixar os seus contatos para quem quer aí acompanhar o seu trabalho, conhecer um pouquinho mais da Shopify, tá? Então fique à vontade aí. Obrigado, Fábio. Antes eu quero agradecer a todos, toda a audiência, a todo mundo que está assistindo a gente. Acho incrível que a gente tenha eventos como esse que ajudam a disseminar a informação a respeito do nosso mercado. Você também, Fábio, assim como a Clint, mas você também pessoalmente, com todas as iniciativas que tem feito isso bastante pelo nosso mercado, com a Associação de Agências, programas na TV, e eu tento sempre que possível também contribuir para disseminar informação, conteúdo e ajudar, especialmente nesse momento do mundo e do Brasil em particular, para ajudar os nossos empresários, né? Porque é um momento muito difícil. Então, em primeiro lugar, além do agradecimento pela audiência, espero que todo mundo esteja bem, que esteja com saúde, esteja em casa, se possível, usem máscara, né? E convidar todo mundo a conhecer um pouco mais a Shopify. A gente tem uma coisa interessante que é uma versão trial, que é um teste que você pode fazer. Ele tem duração de 14 dias, que eu acho que é um tempo suficiente para você conhecer um pouco mais da plataforma. Pessoalmente, eu fico à disposição também de todos vocês, então os meus contatos, meu nome é Bruno Berezaga, provavelmente aí o pessoal vai colocar na tela o meu LinkedIn. Fiquem à vontade para me adicionar, para trocar ideias e para conhecer um pouco mais do nosso trabalho, tá bom? E é uma plataforma multi-idiomas e multimoedas, ou seja, para quem quer vender, porque o mundo está cada vez mais global, então para quem quer vender para fora do Brasil, é uma solução. A gente tem marcas incríveis fazendo isso, Fábio. Assim, se for olhar, e só para dar 2, 3 exemplos, a gente tem o Grupo Arezzo vendendo com Shopify lá fora, Z-Dog, enfim, tem algumas marcas nacionais aqui atuando lá fora, já atuando com Shopify, então espero poder contribuir com isso também com vocês e com o negócio de vocês.
Bom, quero agradecer mais uma vez a você, a todos que nos acompanharam nesse bate-papo gostoso aqui. Continuem assistindo o evento, tem muita coisa boa aí para você ver. E um abraço a todos. Um abraço, gente. Espero que você tenha gostado de assistir esse conteúdo e que tenha feito sentido para a realidade do seu negócio. Fica aqui o convite para você conhecer a Clint e as outras formas que temos para ajudar o seu negócio a crescer. Somos uma plataforma que conecta empresas a fornecedores de serviços digitais. Você entra na nossa plataforma, faz um cadastro rápido, conta um pouco sobre as suas necessidades e nós encontramos a agência digital ideal para o seu negócio. Tá precisando vender mais pela internet? Nós sabemos como te ajudar nisso.